Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem, pessoal? No curso de Pedagogia, matriculados na disciplina de Didática. Hoje é a nossa videotutoria, conforme o cronograma que eu disponibilizei para vocês aí no fórum, um cronograma que roteiriza as ações de tutoria, né? Nós já estamos retornando ao presencial, mas isso tem que ser aos poucos. Percebo que alguns de vocês estão com dificuldade para comparecerem presencialmente no polo. Estivemos 2 semanas no polo para a tutoria presencial e não compareceu nenhum aluno. Então, a gente vem com essa proposta, conforme o cronograma disponibilizado aí no fórum, para que a gente intercale atendimentos no fórum, atendimentos em videotutoria, como hoje, e atendimentos presenciais nas vésperas, nas semanas que precedem as avaliações à distância e as avaliações presenciais, ou seja, a AD e a P. Espero que vocês gostem, que vocês participem daquela dinâmica que melhor atendam às necessidades de vocês. Se vocês não podem ir ao polo, tem os nossos encontros aqui, que são síncronos e transformados em assíncronos, que é no momento em que eu gravo e disponibilizo para vocês no fórum. Tem os momentos assíncronos, que são os momentos em que a gente dialoga por meio do fórum, participando de fórum pontuado, que é um momento de estudo também da disciplina, e o momento presencial, que aí sim, então, são as semanas que precedem as avaliações AD1 e AD, tanto faz como AD1, que já passou, mas AD2 e AP2, que ainda está por vir, tá bom? Então, hoje, o conteúdo da aula, ela é referente à aula 25 do módulo de vocês, né? Aula 25 do módulo de vocês, mas dentro do cronograma da disciplina é, na verdade, a aula 22, que fala sobre o planejamento entre determinações e participações na educação escolar. Vou dar uma prévia rapidinho, que não é ideia fazer aula expositiva, esse momento seria de diálogo com a presença de vocês, para a gente trocar experiência, consolidar as informações que vocês adquiriram durante as leituras e os estudos do material didático de vocês. E se não fizeram isso, vocês, a partir de então, terão oportunidade, motivados aqui por nós, a realizarem essas leituras para as avaliações e, mais que isso, para a vida e para a prática técnica da formação em pedagogia do curso de vocês. Então, o objetivo dessa aula é analisar criticamente o planejamento a partir das influências deterministas e de participação nas escolas. Na verdade, essa aula do módulo, aula 25 do módulo, aula 22 do cronograma da disciplina, ela traz uma abordagem política do que se trata, do que é o planejamento. Então, traz os conceitos, as concepções do surgimento do planejamento em âmbito industrial, administrativo, traz um levantamento brevemente histórico, fala das participações das lutas de classes sociais e a necessidade de se organizar para se planejar, para se desenvolver alguma ação, alguma atitude, fala desse planejamento entre as determinações e participação na educação escolar. Então, a aula ela já começa assim, com uma citação de Demo. Poderá se estranhar que consideremos o planejamento como instrumento de participação. Entretanto, assim o cremos, não somente no sentido de, pelo menos, não estovar processos participativos, mas igualmente no sentido de colaborar em sua motivação. Por quê? Essa aula ela aborda, além dessas questões políticas, sociais, de movimento e da importância da concepção, do entendimento da concepção do que é planejamento em diferentes âmbitos, trazendo para a concepção da escola a participação democrática, ela faz com que o planejamento se torne voz da vez e voz aos seus envolvidos.
e na escola, durante um bom período, com essa replicação do planejamento visto como na indústria, industrial, empresarial, as organizações de lucro, as organizações capitalistas, o planejamento trazido para o âmbito escolar, inicialmente, ele tinha uma perspectiva muito mais voltada para um resultado de qualidade, um resultado de produção, do que, na verdade, um resultado democrático, onde todos discutem e expõem as suas necessidades e, a partir da sua realidade, organizar um plano, porque o planejamento nada mais é que um plano, uma projeção planejada do que se pretende fazer para se melhorar o presente em um futuro próximo. Então, na verdade, antes o planejamento ele não tinha essa visão na escola, porque ele foi reportado de uma percepção mais industrializada, onde se visava produção e qualidade, e não necessariamente essa qualidade era a qualidade de sujeitos, qualidade que se percebe o que se quer hoje para a sociedade, a qualidade que se quer como pessoas, né? Porque nas indústrias, normalmente, essa produção, essa produtividade, ela está muito mais focada em resultados, pensado em riqueza e quantidade, e não, na verdade, a qualidade, embora essa palavra fosse utilizada. Trazendo para esse planejamento, onde ele é participativo e democrático, ele acaba se desdobrando em eixos importantes, onde vai trazer os alunos, a comunidade em geral, na verdade, não só os alunos, a comunidade como um todo, para pensar que escola temos, que escola queremos. E aí se dá origem ao planejamento escolar, né? E esse planejamento escolar, ele é muito bem representado, é muito bem simbolizado, na verdade, a partir do projeto político-pedagógico. Se você não sabe o que é o projeto político-pedagógico, vale a pena pesquisar, porque um pedagogo ele precisa conhecer e saber o que é um projeto político-pedagógico, porque, após formado, você pode precisar dinamizar a realização de um projeto político-pedagógico. Não fazer, porque, como o nome já diz, projeto político-pedagógico, esse político desse projeto, ele não é um político partidário, ele é um político democrático, é um político de envolvimento e de participação de toda a comunidade. Então, o pedagogo ele não faz um projeto político-pedagógico, ele gerencia, ele dinamiza junto com a comunidade escolar interna e também a comunidade do entorno da escola, a elaboração da escola que temos, da escola que queremos para o nosso futuro. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer e entender o que é o projeto político-pedagógico, que o material de vocês, né, o módulo, ele traz algumas nuances do que significa, mas é além disso, é algo mais profundo e que há a necessidade de um aprofundamento para entender como é, o que é e o que significa o projeto político-pedagógico, hoje obrigatório todas as escolas ter o seu. Então, dando sequência aqui na aula 22, no módulo de vocês, a aula 25, vai se desdobrar essa aula sobre planejamento, depois que faz essa abertura de orientação política, de concepções políticas do que significa o projeto, o que significa o planejamento, ele traz aí seus desdobramentos, que inicia com planejamento escolar, que vem por meio do projeto político-pedagógico, depois o planejamento de curso, que é aquele planejamento onde você organiza o currículo da escola, a proposta curricular da escola, do conteúdo em que você vai trabalhar. Quando você trabalha com uma determinada disciplina na escola, essa disciplina, ela por si só, é um curso. Então, você precisa apresentar à sua escola o planejamento do seu curso,
seja na área da biologia, na área da história, na área da matemática, das ciências sociais, da língua portuguesa. Então, qual é a sua área? Você é professor de matemática, então você precisa entregar na sua escola um planejamento do curso de matemática do 9º ano do ensino fundamental, por exemplo. O que você vai trabalhar durante todo o ano, ou todo semestre, ou todo bimestre, dependendo de como está dividida a organização da escola. Então, esse plano de curso que você vai elaborar da sua área de conhecimento, da sua disciplina, eles têm que ter uma relação direta com o planejamento da escola, com o plano da escola, ou seja, com o projeto político-pedagógico. Então, entrei na escola para trabalhar, primeiro documento que eu preciso pedir à escola é o projeto político-pedagógico da escola, porque a partir dele eu passo a conhecer que instituição é essa, o que ela vai exigir de mim como profissional e o que eu vou poder retornar para ela como professor. Então, eu preciso solicitar este documento à escola. Uma vez que a escola possa não ter, é um problema, porque é necessário que a escola tenha, isso é uma exigência legal. Pode acontecer da escola também ter o projeto político-pedagógico ou o plano escolar, planejamento escolar, mas ele não está atualizado. É necessário que se atualize. Ainda assim, sem a devida atualização, você, como um profissional novato nesta instituição, você precisa conhecer que escola é essa. Então, mesmo sem a atualização necessária, esse projeto político-pedagógico precisa ser solicitado para você entender qual é o histórico da escola, da onde ela vem, qual é o propósito, como ela está organizada fisicamente, qual é a identidade dos profissionais dessa escola, qual é o interesse da escola em desenvolver e formar que tipo de cidadãos para a sociedade, de que maneira existe a organização curricular, a metodologia, qual é a abordagem, a tendência pedagógica. Tudo isso você encontra no projeto político-pedagógico. Veja bem, eu estou destacando bem o político, porque você na escola encontra projetos políticos que são diferentes de projeto político-pedagógico. O político, como eu falei, ele é dado de forma democrática, ele é uma elaboração coletiva da escola que temos e da escola que queremos. O projeto pedagógico são subprojetos que eles podem ser guardados dentro do projeto político-pedagógico, mas não é desse projeto pedagógico que estamos falando. Porque projetos pedagógicos são vários. Pode ser um projeto pedagógico designado para o Dia da Água, para o meio ambiente, para a organização social de determinadas demandas, da inclusão. Então, estes são subprojetos pedagógicos, não é o projeto político-pedagógico. Este último, a qual nós estamos falando, é um projeto que fala sobre o planejamento escolar. Quando a escola foi pensada, foi organizada para existir, em meios ao tempo em que ela viveu e sua atualização, que escola é essa que foi planejada e que tipo de escola hoje temos, está desenvolvida, que tipo de alunos que ela formou, que ela forma hoje e que tipo de alunos que ela deseja formar, ou seja, quais outros passos ela pretende dar em rumo à melhoria e à qualidade do seu âmbito de serviço, mas principalmente relacionado ao desenvolvimento social. Tá? Então, essa aula ela é muito importante porque ela traz a introdução do projeto político-pedagógico a partir do planejamento de curso. Essa aula ela dá uma introdução sobre o planejamento de forma geral, aí introduzindo o planejamento, o plano de curso, já o plano de aula. Falamos do planejamento escolar,
que envolve o projeto político-pedagógico, que se desencadeia no plano de curso, que é o plano da sua área de competência, da sua disciplina. Este, sim, você não vai fazer de forma coletiva, pode até ser, mas é você que desenvolve, porque é a sua área de competência interligado ao projeto político-pedagógico da escola, que você já teve acesso, né, que você pediu, e do plano de curso da sua área de conhecimento, da sua disciplina, você vai reorganizar unidades para transformá-lo em plano de aula. Esse plano de aula é o plano da unidade, ou seja, de uma aula em que você vai desenvolver com os seus alunos da sua área de conhecimento. Tá? Então, a aula 25 do módulo de vocês, aula 22 dentro do cronograma, traz estas abordagens. Tá? E aí fala também sobre o planejamento curricular, né? Dá uma ênfase melhor, detalhada sobre o planejamento da escola, sem aprofundar muito o projeto político-pedagógico. Por isso que eu destaco aqui a necessidade de vocês buscarem além do material, porque não é só para a prova, é para a vida, é para a profissão, é para a área técnica de vocês, e fala dos níveis de aplicabilidade do planejamento, que é meso, ou melhor, que é macro, ou seja, quando é a esfera federal, meso, quando é a esfera estadual, e micro, quando é a esfera municipal ou regional, aquela que é competente à sua região. Tá legal? Então, gente, para facilitar um pouco mais a compreensão, eu vou disponibilizar um link para vocês assistirem, um vídeo relacionado a planejamento do YouTube, né, que é de um grupo chamado Conhecimentos Pedagógicos, e vocês leiam o material, aprofundem, busquem, porque a disciplina de didática, sem desmerecer as outras disciplinas, é uma das áreas de conhecimento, de formação de vocês, que mais vai ser cobrada em concurso público e na vida socioprática de vocês, porque é na didática que vocês, com atenção, vão aprender a fazer o planejamento da escola, vão entender o que é isso, o plano de curso da área de conhecimento de vocês e o plano de aula, documentos indispensáveis e que serão cobrados a vocês em qualquer instituição educacional, independente de ser escola ou não. Como já conversamos, o pedagogo ele atua em várias e diferentes frentes, não é só em escola, mas é sempre com educação. E sempre com educação, vocês precisarão entender o que é projeto político-pedagógico, o que é plano de curso da minha área de conhecimento e o que é um plano de aula. Não só o que, mas, além disso, saber executar muito bem essas atribuições técnicas que é não só do pedagogo, mas de qualquer professor. E sendo de qualquer professor, vai cair aí no colo de vocês, de repente, um professor ou outro que não saiba elaborar esses documentos, e adivinha quem é que vai auxiliar esses professores? É você, futuro pedagogo. Então, tenham bastante atenção na disciplina de didática, bastante atenção em seus conteúdos, porque não é só para a prova do CEDERJ, é para a prova de concurso público e é para a prova de vida, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem atentos no fórum, no cronograma da disciplina, para que a gente possa dar continuidade aos estudos e nas orientações que vocês acharem necessário, é só perguntar, que a gente está sempre aí disponível toda semana, dentro do semestre, no fórum da disciplina. Um abraço e até breve.